Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa sobre literatura católica. Que a Santíssima Virgem, sob o título de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, nos acompanhe sempre. Eu queria hoje voltar um pouco com a Flannery O'Connor, mas dessa vez eu não vou falar sobre uma obra de ficção dela. Aliás, tem um áudio aqui no canal sobre um conto dela chamado Um Templo do Espírito Santo. Mas hoje eu queria trazer algumas considerações que a Flannery tem sobre a literatura de ficção em geral. A Flannery viveu pouco tempo, viveu aí seus 40 anos, e produziu relativamente pouco. A obra da Flannery não é daquelas tão extensas, mas esse pouco é realmente uma das maiores joias da literatura americana. Não só do século XX, mas de toda a literatura. E isso não só no que se refere à ficção, mas também ao pensamento sobre a teoria da literatura em geral e de modo muito, muito especial a literatura católica. Bom, então hoje o texto que eu queria trazer é um que se chama The Nature and the Aim of the Fiction, a natureza e o objetivo da ficção. Esse texto ele é um capítulo de um livro que se chama Mystery and Manners, Mistério e Costumes. É claro que eu não vou ler o texto todo, eu selecionei algumas partes, mas ele é tão perfeito, nada ali está sobrando, que eventualmente a gente vai voltar a falar sobre esse texto. Aqui no canal a gente volta a falar sobre ele. Aliás, a Flannery O'Connor vai forçosamente ser uma autora muito, muito recorrente aqui, porque ela é uma das mais importantes para a questão toda da literatura católica. Muito bem. O objetivo é bastante simples, eu vou ler alguns trechos então que eu selecionei, e fazer alguns comentários, eventualmente relacionar com outros autores, e é isso aí, vamos lá então. Gente, esse texto, ele tem... Por que ele é tão especial? Porque nele a Flannery desenvolve um pouco a ideia da literatura como encarnação, e ela chega a dizer isso literalmente, a literatura, a ficção é uma arte encarnacional, ela diz. E o modo como ela não só entende literatura, mas faz mesmo literatura, é uma maneira da pessoa se abrir para uma visão da realidade absolutamente única. E a gente deve muito a Flannery não só por ter compreendido isso, não só por ter expressado isso nos seus textos sobre teoria literária, mas também por ter feito realmente isso na sua atividade como escritora de ficção. Muito bem, então, o primeiro trecho que eu tenho são poucos parágrafos e ela está falando sobre a responsabilidade que o escritor tem, o escritor de ficção tem, no que se refere a atiçar e treinar os sentidos do leitor. E ela diz o seguinte: o princípio do conhecimento humano dá-se através dos sentidos. E o escritor de ficção começa onde começa a percepção humana. Ele apela para os sentidos e não se pode apelar para os sentidos com abstrações. Para a maioria das pessoas, é bem mais fácil formular uma ideia abstrata do que descrever e assim recriar um objeto que elas realmente veem. Mas o mundo do escritor de ficção está cheio de matéria. E é isso que os escritores de ficção iniciantes são muito relutantes em criar. Eles estão preocupados principalmente com ideias e emoções sem carne. Eles tendem a ser reformadores e a querer escrever porque estão possuídos não por uma história, mas pelo esqueleto de alguma noção abstrata. Eles são conscientes de problemas, não de pessoas, de perguntas e questões, não da textura da existência, de histórias de casos e de tudo que tem um toque sociológico, em vez de todos aqueles detalhes concretos da vida que tornam real o mistério de nossa situação na Terra. Os maniqueus separavam o espírito e matéria. Para eles, todas as coisas materiais eram más. Eles buscavam o espírito puro e tentavam se aproximar do infinito diretamente, sem qualquer mediação da matéria. É praticamente esse também o espírito moderno, e para a sensibilidade infectada por ele, a ficção torna-se difícil de escrever, se não impossível, porque a ficção é uma arte encarnacional. Um dos espetáculos mais comuns e mais tristes é de uma pessoa de sensibilidade muito fina e percepção psicológica aguda
tentando escrever ficção usando apenas essas qualidades. Esse tipo de escritor vai colocar uma frase intensamente emocional ou perceptiva após outra, e o resultado será uma completa monotonia. O fato é que os materiais do escritor de ficção são os mais humildes. A ficção é sobre tudo o que é humano, e nós somos feitos de pó. E se você se recusa a ficar empoeirado, então você não deveria tentar escrever ficção. Não é um trabalho grande o suficiente para você. Bom, muito bem. De fato, a Flannery é apaixonada por esse efeito de fazer o leitor ver as coisas. Não é à toa que um dos romances dela, O Sangue Sábio, seja uma espécie de Édipo moderno. E nesse romance aparece a todo instante a questão de ser capaz de ver alguma coisa que a pessoa está relutando em aceitar, na realidade mais patente. Mas muito bem, o que a gente tem nesse trecho que eu li é uma das ideias implícitas dele, é uma das ideias mais caras a tantos e tantos escritores, que é a de que tudo, absolutamente tudo, pode ser matéria-prima para o escritor. Numa das suas cartas, o Chekhov, o Anton Chekhov, o escritor russo, ele dizia o seguinte: eu posso escrever sobre o que eu quiser, e se alguém me pedir para escrever sobre uma garrafa, que seja, vai sair um conto intitulado A Garrafa. E vejam só, o próprio Chekhov também dizia que é preciso escrever sobre o que se vê. E se não há um amor sobre a realidade em torno da pessoa, qualquer pretensão de ensinar alguma coisa através da literatura é balela. Porque a primeira coisa que a literatura ensina é a enxergar a realidade. Mas cuidado com isso. Nem a Flannery, nem o Chekhov, nem qualquer outro escritor está preocupado meramente com a descrição realista. Não é disso que se trata, não é um realismo fotográfico. É um realismo que mostra a gravidade das coisas mais simples. E é nesse sentido que, por exemplo, o Ortega y Gasset formulava aquela expressão na Meditaciones del Quijote, né? Nas meditações do Quixote: santificadas sejam as coisas, amai-as. Ou seja, há em tudo uma gravidade latente, e a tarefa do escritor é mostrar essa realidade. Isso é muito mais do que uma mera descrição realista das coisas. O escritor, ele tem o poder de fazer com que o leitor veja algo nas coisas mais corriqueiras, mas sem explicitar, ou melhor dizendo, sem profanar o segredo delas. Ou seja, a primeira responsabilidade do escritor, o primeiro compromisso do escritor, e mais ainda, o primeiro amor do escritor é com as coisas, é com a realidade, e não com o ensino de algo abstrato que usaria apenas a literatura como pretexto. Um pouquinho mais adiante, ainda desse texto, a Flannery diz assim, ela diz o seguinte: algumas pessoas têm a noção de que você lê a história e depois vai dela para o significado. Mas, para o próprio escritor de ficção, toda a história é o significado, porque é uma experiência, não uma abstração. E muito bem, isso por si só já é especial para um católico, porque se Deus fala por palavras e coisas, então a ficção, entendida desse modo, ela está diretamente relacionada com a capacidade de vislumbrar o mistério de cada coisa. Mas para avançar um pouco, eu queria ler outro trecho. Na verdade, eu só selecionei esses dois, esse e o que a gente leu e o que a gente vai ler agora, e eles se completam. Então, depois de ter entendido o trabalho do escritor da maneira como a gente leu, vamos ver o que a Flannery O'Connor diz mais adiante. Diz o seguinte: o tipo de visão que o escritor de ficção precisa ter ou desenvolver, a fim de ampliar o significado de sua história, é chamado de visão anagógica, e é o tipo de visão que permite enxergar diferentes níveis de realidade numa imagem ou numa situação. Os comentaristas medievais das Escrituras estabeleceram 3 tipos de significado além do nível literal do texto sagrado. Um que eles chamaram alegórico, no qual um fato aponta para outro,
um que eles chamaram de tropológico ou moral, relacionado ao que deveria ser feito, e um que eles chamaram de anagógico, relacionado com a vida divina e nossa participação nela. Embora esse fosse um método aplicado à exegese bíblica, era também uma atitude para com toda a criação e uma forma de ler a natureza que incluía muitas possibilidades. E acho que é essa visão ampliada da cena humana que o escritor de ficção deve cultivar se ele vai escrever histórias que tenham alguma chance de se tornar uma parte permanente da nossa literatura. Pois bem, então, o que ela está dizendo aqui é que essa capacidade de ler a Bíblia, levando em conta o sentido espiritual dela, em especial o sentido anagógico, que é quando nós lemos uma passagem fazendo uma interpretação de modo que relacione aquilo com o nosso destino último, a nossa vida divina plena. E ela está dizendo, então, que essa capacidade interpretativa não se aplica apenas à Sagrada Escritura, mas também à ficção de modo geral. E esse é o sentido mais profundo de cristalizar artisticamente alguma coisa, ou seja, a imagem de algo através da literatura. Quer dizer, é como iluminar nela o que diz respeito à nossa vida divina. E é inevitável que uma pessoa com a vida literária, com abundante vida literária, não comece a aplicar essa visão à sua realidade mais concreta. Porque, vejam só, se Deus não despreza as menores coisas para falar com a gente, então nós também não temos o direito de desprezar as pequenas coisas. E quem nos ensina a amar as pequenas coisas é o escritor. E daí eu lembro também aquela frase do Ortega y Gasset, que o Rodrigo Gurgel volta e meia cita também, é quando ele diz: para quem o pequeno não é nada, o grande não é grande. Pois é isso então, gente. Hoje um áudio um pouquinho mais curto do que o costume, mas eu queria mesmo trazer essas questões, aliás, começar a trazer essas questões de teoria da literatura católica. É claro que a gente vai voltar muitas vezes a isso, não só com a Flannery O'Connor, mas com muitos outros. Mas por enquanto é isso. Obrigado aos que assistiram até aqui. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar, isso é importante. E é isso aí. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós.